Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, sábado já começou agitado, com vitória do Vasco da Gama nas categorias de base. A gente vai falar muito aqui também sobre a tentativa do Vasco da Gama de levar o jogo contra o Vila Nova na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B para o Maracanã, onde foi vetado pela Globo e a CBF. Muita sacanagem o que a Globo e a CBF fizeram. Vamos falar aqui sobre o jogo treino. O Vasco da Gama está treinando neste exato momento contra a equipe do Olaria. E meus amigos, é o seguinte, vamos falar aí sobre a chegada aí de reforços no Vasco da Gama. A equipe de scout da 777 Partners chegando aqui no Brasil já na próxima semana. E é o seguinte, ontem teve reforço aí fechado chileno e o Vasco definiu aí o padrão de contratações junto com a 777 Partners. Vai ser aquele padrão bom, bonito e barato, né? Jovens talentosos e promissores aí chegando no Vasco da Gama. E o Vasco já negocia com 2 atletas aí que pode pintar a qualquer momento. Então, meus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui falando das nossas categorias de base. Parabenizar o nosso Sub-15. Hoje, pela Copa Rio, o Vasco da Gama deu uma goleada, deu um chocolate no Bangu por 5-0. Então, parabéns aí aos vascaínos. Acompanhei lá pela Vasco TV. E é o seguinte, meus amigos, ontem a CBF sacaneou o Vasco da Gama junto com a Rede Globo de televisão. O Vasco solicitou a transferência do jogo com o Vila Nova para o domingo, para que a gente pudesse encher o Maracanã e colocar 70 mil vascaínos. A Globo e a CBF vetaram, né? Então, portanto, o jogo do Vasco continua aí marcado e confirmado dia 8 de abril em São Januário. As coisas para o Vasco é muito difícil, é muita perseguição aí dessas entidades aí, principalmente da Globo e da CBF. Meus amigos, o Vasco enfrenta o Olaria agora pela parte da manhã, jogo treino que começou 10 horas da manhã. O Zé Ricardo aí já preparando, é a última semana para colocar esse time na ponta dos cascos aí, para a gente poder enfrentar a equipe do Vila Nova. E a equipe do Vasco da Gama no jogo treino de hoje: Thiago Rodrigues, Everton Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara e Luiz Henrique, Nenê, Peck, Figueiredo e Raniel. Obviamente que a gente vai ter mudanças nesse time no decorrer do ano, porque reforços estão aí chegando no Vasco da Gama. E por falar em reforços, a equipe de scout da 777 Partners está chegando no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Então a gente vai ter esse processo na próxima semana de contratações muito acelerado aí, até porque vai ser a última semana praticamente aí para inscrever jogadores. As inscrições que terminam aí no dia 12 de abril. E ontem o Vasco da Gama
anunciou aí o Carlos Palacios, né? Informações que os nossos amigos do chat nos concederam ontem, na parte da noite, na nossa live. O Vasco pagou 2 milhões de dólares pelo Carlos Palacios, né? Um jovem promissor aí, não se adaptou no Internacional, mas no Chile o pessoal fala muito bem dele. Então 2 milhões, cerca de 9 milhões e meio de reais por 80% aí dos direitos econômicos do Carlos Palacios. E essa grana, gente, segundo o noticiado, não faz parte dos 70 milhões. Essa grana é dinheiro aí da 777 Partners, que abriu os cofres aí. O jogador fica no Vasco da Gama com contrato até 2024. Portanto, aí, jogador que poderá dar alegria ao Vasco. 3 anos aí de contrato, certo? E não vai parar por aí. A 77 Partners aí, junto com o Vasco da Gama, definiu um perfil. O pessoal do Scout, conforme eu falei anteriormente, está chegando e vai ser aquela política, né? De bom, bonito e barato. Aqueles jovens promissores. A 777 Partners quer investir em jovens, né? E é o seguinte, até aqui, esse é o perfil definido. O Vasco contratou o Lucas Oliveira, o Eric Samuel, Gabriel Dias, o Zé Vitor e ontem o jogador Carlos Palacios. Ambos aí são jogadores novos. E mais 2 jogadores podendo chegar aí. O Vasco teria aberto negociações com esses 2 atletas que se encaixam bastante nesse perfil aí. Um jogador do Boca Júnior, né? Muito bem visto lá na Argentina, que é o Agustín Almendra, né? Jogador de 22 anos aí, é um meio-campista, né? Ele faz lembrar muito aquele Ramírez que jogou lá no Cruzeiro. É um jogador que é volante, mas quebra a linha, chega lá para poder finalizar, né? Então tá chegando aí no Vasco da Gama. Além do Marquinho Cipriano, né? Jogador de 23 anos, que a gente conhece muito bem, que é uma cria aqui do São Paulo. E é o seguinte, foi vendido para o Shakhtar Donetsk e o Shakhtar o emprestou aí para a equipe do Sion, lá da Suíça, né? Se trata de um lateral esquerdo e o Vasco realmente precisa de jogador para o meio campo, para lateral esquerda. Então perfil aí sendo definido pela 777 Partners. E eu repito aqui, o Vasco realmente precisa de ajuda aí, independente de quem seja, para poder montar esse time aí. Porque se a gente deixar na mão desse pessoal que está aí dentro do Vasco, vai dar M aí na conjectura da Série B, pessoal. Então essas foram as notícias do Vasco. Agradeço pela sua atenção, obrigado por assistir o nosso vídeo, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar aí nesta manhã e nesse comecinho do mês de abril. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E 1h45 live lá no canal Alternativo. Valeu, Vascaíno, obrigado.